O Brasil quer duplicar o volume de turistas estrangeiros que entram no país. Em entrevista exclusiva ao Diplomacia, o ministro do Turismo revela a estratégia a ser adotada até as Olimpíadas de 2016. E você vai ver também. Brasileiros abandonados. Senado analisa projeto para dar melhor assistência aos brasileiros no exterior. Ao ter alguém que a gente possa responsabilizar, já muda tudo. Novos compatriotas. 42 mil estrangeiros irregulares legalizam a situação no Brasil. Bolivianos são os campeões. E a partir daí permitir que eles recebam a proteção do Estado, mas também contribuam para esse Estado com o recolhimento de impostos, com o seu trabalho. Sinal vermelho. Parlasul aprova medida para aplicar tolerância zero ao álcool nas estradas do Mercosul. O trânsito mata muita gente todos os dias e as normas precisam ser claras e a punição aos infratores também de forma contundente aplicadas. Você confere ainda a crítica literária ao livro Bin Ladenistão, do jornalista Luiz Antônio Araújo, e a análise ao trabalho cinematográfico de Jimmy Figueiredo. Tudo aqui no Diplomacia. E você vai ver também, ao longo do programa, imagens da Patagônia chilena e argentina e do Estreito de Magalhães. O Brasil está apoiando humanitariamente o Haiti, vítima de um terremoto de magnitude 7,3. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, se deslocou até o país caribenho para coordenar as ações brasileiras. Com ele foram os comandantes da Marinha e do Exército. 8 aviões da FAB também estão de prontidão. A prioridade é a distribuição interna de mantimentos e a Companhia de Engenharia da Força de Paz vai atuar na desobstrução das vias e estradas. No local estão 1.300 militares brasileiros que integram a missão de paz da ONU. Mais de uma dezena de soldados brasileiros morreu em decorrência do terremoto. Outros estão feridos ou desaparecidos. Muitos civis brasileiros também foram vítimas, inclusive a coordenadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, que estava naquele país numa missão de solidariedade. O Senado Federal emitiu nota de pesar pela morte de Zilda Arnes e se solidarizou com as vítimas do Haiti. A experiência brasileira de tolerância zero para o álcool nas estradas e no trânsito pode ser estendida para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Os parlamentares do Mercosul querem pôr um fim na mistura álcool e volante e ainda propõem uniformizar as normas de trânsito no bloco. A unificação das leis de trânsito também está sendo analisada pelo governo no âmbito dos países ibero-americanos. Apenas no Uruguai, o menor país do Mercosul, ocorrem 55 mil acidentes automobilísticos por ano. O resultado são 8 mil feridos e quase 1.000 mortos. O Parlamento do Mercosul aprovou um projeto que prevê a criação de um plano de metas para reduzir esses números e a tolerância zero para o álcool nas vias públicas. A obrigatoriedade de determinados equipamentos, por exemplo, difere muito. Enquanto nós já estamos há muito tempo falado da obrigatoriedade do cinto de segurança, obrigatoriedade do uso do capacete, nós temos países ainda do Mercosul que estão começando agora. O trânsito mata muita gente todos os dias e as normas precisam ser claras e a punição aos infratores também de forma contundente aplicadas de forma implacável. Na hora que você uniformiza, fica muito mais fácil o entendimento da legislação em si. O projeto estabelece que os recursos arrecadados com as multas de trânsito devem ser investidos prioritariamente em infraestrutura viária, educação de motoristas e pedestres, equipamentos e sinalização de ruas e estradas. Também está prevista a uniformização de regras básicas de trânsito nos países do Mercosul. Os veículos deverão trafegar com luzes acesas. Os critérios para definição de limites de velocidade e cobrança de multas serão os mesmos. O capacete e o cinto de segurança continuarão obrigatórios e a carteira de habilitação deverá ser única em todo o Mercosul. Os argentinos, uruguaios e paraguaios que frequentam o Brasil, o brasileiro que utiliza seu veículo para visitar países do Mercosul, acaba por desarmonia de normas, muitas vezes, parado pelas polícias rodoviárias, outras vezes envolvido em acidentes, exatamente porque não há harmonia nas normas de trânsito do Mercosul. É uma tarefa muito grande ter essa uniformização, mas todos os países, e nós temos reuniões, temos participado de reuniões
que são coordenadas pela Espanha, e reunindo a Espanha, Portugal e os órgãos executivos de trânsito da América do Sul, Central e Caribe, nós vemos a necessidade dessa integração, inclusive com legislação. E aí existe a preocupação também com relação à habilitação do condutor, para que você tenha a mesma qualificação, o mesmo nível de qualificação na formação do condutor. A unificação das regras de trânsito no âmbito do Mercosul ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Presidentes das nações integrantes do bloco e pelos parlamentos nacionais. Aguarda o mesmo encaminhamento a resolução já aprovada pelo Parlasul, que obriga a realização de exame de bafômetro nos postos de fronteira. Os 8 países que compartilham a região amazônica buscam harmonizar as leis que regulam a demarcação de territórios indígenas. A situação das terras indígenas na região amazônica é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Eles foram os primeiros habitantes do continente. Estima-se que tenham chegado à América do Sul há mais de 11 mil anos. Ocupavam livremente as terras, respeitavam apenas os costumes da tribo e a natureza. Pouco a pouco deram lugar ao homem branco. Hoje estão espalhados por vários países da América do Sul, sujeitos a diferentes legislações. Um exemplo clássico é o caso dos Guarani. Existem os Guaranis paraguaios, existem os Guaranis argentinos, existem os Guaranis brasileiros, né? Que são brasileiros efetivamente, né? São cidadãos brasileiros. Agora, compartilham culturalmente com os outros Guaranis do Paraguai e da Argentina a língua, os costumes, as tradições, né? Uma cultura que mistura elementos simbólicos da natureza, como o sol, a chuva, os animais. A terra onde habitam faz parte da identidade. Um território que hoje nem sempre pertence aos povos indígenas. Em países como o meu, por exemplo, como a Bolívia, os indígenas são donos da sua terra, como o Brasil também, né? Então, o que nós detectamos neste momento é que tem países onde os indígenas ainda não têm direito a decidir de que maneira usar as suas terras. E também não estão sendo, suas terras não estão sendo respeitadas pelo mesmo Estado, né? Lo que pasa es que los países estamos organizados de manera distinta. En algunos tienen algún tipo de protección en las mismas constituciones de los países. En otros hay una ley específica. We have title, that is the president has given to Amerindian, a total of 96 Amerindian villages, a legal title to their lands, so that whilst Amerindians are about 10% of the population, they own right now legally absolute title about 14% of the land mass. As leis que regulamentam a ocupação de terras pelos povos indígenas podem se aproximar nos 8 países que compartilham a região amazônica: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A região abriga uma das maiores diversidades étnicas do mundo e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, quer um intercâmbio de experiências e cooperação na proteção dos territórios indígenas da Amazônia. Trabalhar marcos regulatórios, entendimentos, né, uma legislação indígena para os povos indígenas é dizer, olha, vocês vão viver com dignidade. Em Suriname, ainda falta leis concretas sobre os povos indígenas em geral, mas sobre terras e territórios indígenas, né? Suriname é um país que querem trocar mais experiências com os demais países da OTCA, por exemplo, com o Brasil, ou com o Peru e com o Equador. Convergir os marcos legais e, ao mesmo tempo, respeitar a soberania de cada país e as diferenças culturais dos povos indígenas é o desafio. Não podemos aqui também querer que haja uma regra única e unilinear, né, entre esses países. Por quê? Porque cada país tem as suas características também, tem a sua história, tem as suas, enfim, cultura jurídica, né, diferente. Se trata de que dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, cada país busque tener las normas más adecuadas para proteger a nuestras comunidades indígenas. In some countries, the issue is political.
the vote of the indigenous people is considered to be very, very important. And therefore, the political leaders tend to embrace them a little more and do a little more for them. In other countries, they may not have that significance in terms of their vote. And it makes a difference. Outra importante questão são as fronteiras dos estados nacionais, que nem sempre coincidem com os territórios indígenas. Além disso, muitos se deslocam permanentemente. Os povos indígenas eles não trabalham com a nossa lógica, com a nossa geografia, com as nossas coordenadas. Y un caso muy evidente es, si me permite, Perú-Brasil. Nosotros con Brasil tenemos una serie de mecanismos de cooperación, de proyectos productivos y estamos muy atentos a la protección de nuestras poblaciones nativas en zona de frontera. Ali vive o povo ticuna. E o povo ticuna, primeiro ele guarda a fronteira brasileira. Ele fica ali, mas ele anda, ele se desloca, não é? Pelo Peru, na Colômbia, volta. Então, ou seja, é da cultura. Tenemos además ambos países zonas de protección de las poblaciones nativas, reservas, tanto de protección de la flora y la fauna y de la misma manera áreas protegidas para nuestras poblaciones nativas. A fronteira brasileira para os nossos países latinos, nós precisamos ter um outro conceito de fazer com que o homem e a mulher possam andar, não é? Sair de um país para o outro como um país irmão. Não a fronteira militar, mas a fronteira democrática, cidadã. Não se sabe quantas sociedades indígenas havia no Brasil à época do descobrimento. Estimativas apontam de 1 a 10 milhões de pessoas. Grande parte morreu em consequência de doenças do homem branco. Em 2000, pelo censo do IBGE, havia no país cerca de 735 mil índios, distribuídos em 225 sociedades, além dos grupos em estado de isolamento voluntário, povos em constante ameaça. Os madeireiros, os garimpeiros, obras hidroelétricas, esses impactos ambientais são os mais claros problemas nessa questão de terras e territórios indígenas. No caso da Bolívia mesmo, os madeireiros invadiram muito as terras dos povos indígenas. Cuando hay una nueva carretera pasan los madereros, pasa la tala ilegal, pueden pasar algunas enfermedades, pueden pasar incluso la trata de personas, el narcotráfico. Entonces, ¿cómo los estados tenemos que proteger a nuestras poblaciones indígenas, nativas en esas áreas, para que se desarrollen y que a la vez no se vean afectadas por estos desafíos? 42 mil estrangeiros que estavam irregulares no Brasil se beneficiam da anistia e regularizam a presença no país. Você confere no próximo bloco.